Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro um quadrilátero, alguns ângulos já estão indicados na figura como θ, 60 menos 2θ, 60 menos θ e 2θ. O nosso objetivo é descobrir qual é a medida do ângulo x. E a gente pode começar completando alguns ângulos deste triângulo aqui, ó. Esse triângulo ele tem já dois ângulos, né? 60 menos 2θ e 60 ó, menos θ. Aqui, então a gente consegue descobrir qual é o valor daquele ângulo ali de cima. Então aqui em cima a gente vai ter que colocar o quê? A gente vai ter que colocar 60, né? Porque 60 mais 60 mais 60 tem que dar 180. Agora a gente tem que fazer zerar os θs. Ó, nós temos menos 2θ com mais θ, menos 2θ com mais θ, dá menos θ. Então aqui a gente vai ter que colocar o quê? Mais θ. Porque olha só, menos 2θ com mais θ dá menos θ. Menos θ com esse menos θ dá menos 2θ. Menos 2θ mais 2θ dá zero. Então os ângulos desse triângulo aqui, eles foi completado, né, de forma a dar 180 graus. E perceba que este triângulo que nós acabamos de analisar, ele é um triângulo isósceles, ó. Porque esse ângulo aqui de cima, ó, vale 60 mais θ. Esse ângulo aqui de baixo vale também 60 mais θ. 60 menos θ mais 2θ dá 60 mais θ. E, portanto, esses dois lados eles têm a mesma medida. Este lado aqui que eu estou pintando em verde, ele vai ter a mesma medida deste lado aqui, por essa razão também estou pintando em verde. Agora nós vamos usar um critério que é o seguinte, ó. É um critério de observação deste ângulo aqui, ó. Perceba que este ângulo é igual a θ mais 60 menos 2θ. É quase 60 graus, né? E o 60 graus ele abre os nossos olhos para construir um triângulo equilátero. Então o que acontece se a gente pegar aqui, ó, nesse sentido, um ângulo igual a θ. Se a gente pegar um ângulo igual a θ aqui, construir esse ângulo igual a θ, então θ mais menos 2θ dá zero, mais 60 dá 60 graus. Então a gente vai construir um triângulo aqui, ó, de 60 graus. Com este lado, né, com este lado aqui, ó, para formar um triângulo equilátero. Então vamos fazer isso, ó. Vamos ligar. Vamos construir esse segmento assim, ó, de tal maneira que aqui tenha um ângulo de θ, só que esse segmento ele vai ter a mesma medida daquele segmento ali de cima. Esse segmento aqui que eu vou construir, ó, tem a mesma medida deste segmento. E por qual razão faço isso? Porque, como eu falei, né, vamos construir aqui um triângulo equilátero, porque o ângulo ali de cima vale 60 graus. Esses dois lados são iguais, então os ângulos que faltam, né? Esse daqui tem que ser 60 graus, esse daqui tem que ser também 60 graus. Então, como é um triângulo equilátero, este lado aqui, ó, esse terceiro lado, tem que ser lado vermelho também. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai ligar, ó, este ponto aqui com este ponto. Porque dessa maneira a gente consegue observar na figura dois triângulos que são congruentes. Quem são esses dois triângulos congruentes da figura? Bom, observe este triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele é congruente a este, aqui de baixo. Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Né? Perceba que eles têm em comum lado vermelho, ângulo de θ e lado verde. Ó. Lado vermelho, ângulo θ, lado verde. Lado vermelho, ângulo θ, lado verde. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, tais triângulos eles são congruentes. E note que o x, ó, deste triângulo aqui de cima, para quem ele olha? O x, ele olha para o lado vermelho. Então, o triângulo aqui de baixo, com respeito a este ângulo aqui, a gente observa que este ângulo ele também enxerga o lado vermelho. Logo, como os dois triângulos são iguais, este ângulo aqui de baixo também tem que valer x. Este ângulo aqui tem que valer x. Agora,
perceba mais um triângulo que é isósceles na figura, né? Que a gente ainda não falou sobre ele, que é este triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. E por que ele é isósceles? Por causa dos ângulos da base, ó. Aqui nós temos 60 menos θ, né? 60 menos 2θ com mais θ dá 60 menos θ. E aqui embaixo nós temos 60 menos θ também. Então, esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Como esse lado aqui é lado vermelho, então aqui a gente vai ter que pintar também de lado vermelho, né? Claro que a figura não está boa, porque parece que esse lado aqui é bem maior do que esse, né? Mas estamos diante de um triângulo isósceles. E perceba que este ângulo aqui de cima, nós conseguimos descobrir quem ele é. Quem é este ângulo aqui de cima? Bom, este ângulo aqui de cima, a gente pode olhar para qual triângulo? A gente pode olhar para esse triângulo mesmo aqui, ó. Perceba que os ângulos da base dele são quem, né? É 60 menos θ mais 60 menos θ dá 120 menos 2θ. 120 menos 2θ mais 60 dá 180 menos 2θ. Então, para completar e chegar nos 180 aqui, a gente vai ter que colocar quem? 2θ, né? Ó, vou colocar 2θ aqui por quê? Porque 60 mais 2θ mais θ mais 60 menos 2θ mais 60 menos 2θ tem que dar 180 graus. Então, este ângulo aqui de cima, ele vale 2θ. Agora perceba outro triângulo que é isósceles nessa figura, que é este triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele tem lados vermelho e vermelho, então ele é um triângulo isósceles. Como ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, né? Este ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse. Aqui vale 60 menos θ mais x. Aqui também vale 60 menos θ mais x. Mas, como esse triângulo é isósceles, né? O que acontece se a gente fizer 180 graus menos 2θ? Se a gente fizer 180 graus menos 2θ, eu estou pegando 180 graus e diminuindo desse ângulo aqui, ó. Se a gente fizer isso, 180 menos 2θ e dividir por 2, isso aqui tem que ser igual a esses ângulos da base do triângulo, né? Porque a gente já conhece esse ângulo de cima aqui desse triângulo que é 2θ, e esse triângulo é isósceles. Então a gente pega 180, diminui desse, né? E divide por 2, a gente encontra os ângulos da base de um triângulo isósceles. Mas 180 menos 2θ dividido por 2 vai ser, portanto, igual a 60 menos θ mais x. 60 menos θ mais x. Agora a gente passa esse 2 para lá multiplicando. Vamos obter 180 menos 2 vezes θ igual a 2 vezes isso tudo aqui, né? Ou seja, 2 vezes 60 dá 120. 2 vezes menos dá menos 2θ e 2 vezes x dá 2x. Agora perceba que a gente pode cancelar ó, esse menos 2θ com esse menos 2θ. E daí 180 menos 120 dá 60. 60 vai ser igual a 2x. Ou seja, o x é igual a 30 graus. Essa é uma solução, né? Uma outra coisa que a gente pode observar também é que esse quadrilátero aqui, ó, o quadrilátero A, B, C, D, ele é um paralelogramo, na verdade, né? Porque, olha só, aqui nós temos um ângulo de 2θ, aqui nós temos um ângulo de 2θ. Então, são ângulos alternos internos. Logo, esse segmento aqui, ó, ele vai ser paralelo a esse, né? E como a gente viu que esse triângulo aqui de cima é congruente a esse triângulo aqui de baixo, então esse lado aqui de cima, né? Esse lado aqui de cima, se a gente pintar de preto, vai ter que ser igual a esse lado aqui também, né? Porque esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles são triângulos congruentes, né? Então, como esse lado aqui é paralelo a esse, e como esse segmento aqui é igual a esse aqui de baixo, então este segmento aqui ó, tem que ser um segmento vermelho. Daqui também sai uma segunda solução para esse exercício, né? Observando que o quadrilátero ABCD vai ser um paralelogramo. E, de qualquer forma, o nosso x é igual a 30 graus.
Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.